Hoje no programa eu vou conversar com a Fernanda. Na verdade, eu vou reentrevistá-las porque o tempo passa voando e já estão 5 meses que nós falamos sobre as questões de direito internacional, questões envolvendo cidadania, e o tempo avançou de uma forma assim que nós ficamos até perdidos. E com a reabertura de tudo praticamente, o mundo todo reabrindo, eu vou aproveitar para convidar a Fernanda e a Marcela Santana e a Fernanda Santana, que vão trazer para a gente como está. Ele vai dar um update, né, uma atualização do que está acontecendo no mundo, com as fronteiras. A gente vai conversar um pouquinho sobre direito internacional, perspectivas, economia, tudo aqui envolvendo os trabalhos delas. Sempre um prazer tê-las aqui, meninas. Muito obrigada, Serginho, pelo convite. É um prazer imenso estar com vocês hoje. Obrigada, Serginho, pelo convite também. E vamos conversar sobre cidadania, sobre como é que está o assunto hoje em dia em relação à economia, em relação às pessoas migrando para a Europa. Eu acho muito legal abordar esse assunto. Uhum. E voltando, a gente tem que fazer obrigatoriamente falar em pandemia e reabertura gradativa da economia, do turismo, tudo que envolve, aliás, a economia está se agregando de volta à vida cotidiana do cidadão. E a economia não poderia deixar de estar pujante, embora ela esteja bem gradativa, reabertura, os países estão sentindo na pele os danos causados pela pandemia. No Brasil, um país de terceiro mundo, as perspectivas são saídas. E a Marcela e a Fernanda trabalham exatamente com isso. Quando a gente conversou a última vez, havia interesse, mas ainda tinham países fechados, né? Como vocês trabalham diretamente com a Europa, quais são os países que já estão admitindo isso? Como é que está? Então, Serginho, atualmente, praticamente todos os países da União Europeia já reabriram as fronteiras para turista, né? Para brasileiro turista migrar para o país. Atualmente, o país que não abriu é justamente a Itália, então não existe previsão para reabertura para turista brasileiro. Então, lembrando, residentes que moram na Itália, então mesmo que seja estrangeiro que reside na Itália, pode ingressar na Itália, ou até mesmo quem tem a dupla nacionalidade, né? Para quem é cidadão europeu, pode ingressar sim na Itália. Mas, atualmente, para aqueles que são brasileiros turistas, não está aberta a Itália para fazer o turismo, né? Mas a maioria dos países já abriram sim. Portugal abriu sem precisar de vacina, né? Sem precisar do certificado de vacina. Então, é uma coisa muito legal, porque tem muita gente migrando para Portugal, porque Portugal realmente é um país que todo mundo deseja estar lá, porque é mais fácil por conta da língua, o baixo custo, né? A economia de Portugal é um pouco mais restrita, né? Um pouco em comparação com os países da União Europeia, mas é um país, assim, maravilhoso. E também, por conta da barreira da língua, muitos brasileiros costumam migrar para Portugal. Então, atualmente, Portugal está liberado e a Itália atualmente não está, né? A Espanha abriu já também para brasileiros turistas, mas com a confirmação, com a obrigatoriedade de vacina, tá, pessoal? Comprovante de vacina, a Alemanha também, praticamente todos os países da União Europeia. Tá. A gente falou Portugal, né? Portugal, a economia é uma montanha-russa. Tem períodos bons, estão lá em cima, períodos maus estão lá em cima, mas não deixa de ser a nossa a semelhança com a língua, que é a mesma, e até a questão cultural hoje aproxima muito o Brasil, né? Portugal, e tem oportunidades. Principalmente nesse momento que a economia brasileira está patinando, as coisas não vamos ser realistas, elas não estão boas para nós. Portugal se torna um chamariz, né? Sim. Mas eu lembro que há uns 2, 3 anos atrás, Portugal estava dando cidadania a quem comprasse imóvel em Portugal. Sim, na verdade existe uma lei ainda para as pessoas que querem investir em Portugal. Então, na verdade, é um visto, né? Uma cidadania uma cidadania como se fosse uma cidadania por residência, né? Então, para quem não sabe e deseja morar em Portugal sem ter a dupla nacionalidade por sangue, né? Por descendência, você pode morar 5 anos legalmente em Portugal, que você pega, sim, a dupla nacionalidade portuguesa, por residência, por tempo de residência.
E a compra do imóvel também acelera isso daí, porque você certeza. tem um imóvel, É a residência, você tem ali, comprova a sua residência. Por isso às vezes fica quem está com dinheiro, lógico que não é todo mundo, mas quem tem interesse e está com dinheiro, quer mudar de país, vender o seu imóvel aqui, é um trabalho importante que as pessoas não sabem, né, Marcela? Porque... Sim, com certeza. E é muito legal falar também que nós, advogados, temos direito à validação da nossa ordem como brasileiros também em Portugal, né? Sim. Então, às vezes você reside em Portugal, faz o mestrado, também pode validar a sua ordem de advogados do Brasil no estrangeiro, que seria Portugal. Então, Portugal abre a porta para você trabalhar como advogado em diversos países da União Europeia. Sim, você está dentro do mercado comum europeu, você consegue, lógico, tem restrições, né? A legislação nacional, ela não se comunica. Então, se você é um advogado em Portugal, isso não te dá o direito de advogar na Alemanha. Mas há uma perspectivas e questões que os tratados europeus permitem você advogar em questões que envolvem empresas, por exemplo. Então, você está no pé da Europa, tem a questão, por exemplo, esportiva. Vocês devem aparecer bastante, né, com atleta, jogador de futebol, né? Muito legal. A gente tem muita procura para direito de esporte. Inclusive, quando eu estudei em Portugal, eu fiz uma matéria de direito esportivo lá em Portugal. E é uma área muito legal, essa área. Mas a gente tem muita procura, assim, de pessoas, né, de jogadores que têm interesse em morar na Europa, até por conta da validação, né? Lutadores de UFC, várias áreas abrangem, porque quando você tem a dupla nacionalidade, você abre um leque de oportunidades. Então, você poderia residir, prestar mais campeonatos por ter uma dupla nacionalidade. Então, isso faz com que os clubes tenham interesse naquele atleta que tem o duplo reconhecimento por duas nacionalidades. E aí faz com que você esteja um diferencial entre todos os outros jogadores, que a gente sabe que tem bastante gente aí no mercado. Você sabe que quando eu estudei lá em Portugal, uma tese de mestrado era sobre, que era recente, era o sistema de transferência de jogador de futebol, tá, dentro do espaço econômico europeu. Embora era uma tese sobre direito econômico, eu falei sobre atletas, né? E isso lá faz tempo, mais de 20 anos. Mas porque havia um acordo de um jogador chamado Bosman, era um jogador de segunda divisão, só que ele queria ter o direito de que ele era belga, ele queria jogar na Holanda, e não permitiam. E esse acordo foi tão importante que todos os trabalhadores, não só atletas, começaram a pleitear a possibilidade de trabalhar de um país para o outro. Então, se você era alemão, você podia trabalhar na França sem nenhum impedimento, em razão de um acordo de atleta que ele deu uma possibilidade e tudo mais. Então foi um direito, você não podia constituir um obstáculo a uma liberdade econômica que era de trabalhador. Com contrato de trabalho assinado, você podia assinar em qualquer lugar. Isso é uma coisa importantíssima. Importantíssima também sempre ressaltar que quando você se torna cidadão italiano, por exemplo, quando você pega, né, a dupla cidadania, você não é só cidadão daquele país, você vira cidadão europeu. Então, você faz parte, né? A Europa abrange 27 países na União Europeia, né? Sim, então é um leque de oportunidades. Você pode estudar, trabalhar legalmente, além do seguro-saúde que você teria, no caso, como cidadão europeu, você tem o direito de, por exemplo, ir até o hospital sem custo algum, né? Então, saúde também, pública. Porque quando eu fiz intercâmbio na Itália, eu sofri um acidente de moto na Grécia. Estava lá viajando, caí de moto na Grécia. E pela parte que eu tinha de cidadania italiana, eu fui atendida na Grécia gratuitamente por fazer parte do sistema de saúde italiano. Então, não tive custo algum para fazer esse atendimento. Isso é muito importante. É um processo de adesão. A Comunidade Econômica Europeia, começou nos anos 50, era só econômica, depois ela ganhou, em 92, ela ganhou um status maior, e depois foi um tratado de Maastricht lá, e eles ampliaram para essas questões, porque eles queriam formar um mercado, né? Um mercado comum, e depois foi ampliando, até o ponto que virou um país, praticamente, respeitados. E há umas discussões, como o Reino Unido saiu e tudo mais, por exemplo, isso tudo, mas a União Europeia continua sendo um caminho importante, um bloco econômico, e que está social, porque tem, como vocês bem colocaram, atinge bastante áreas que você pode ser abrangido,
E para nós, brasileiros, principalmente na América do Sul, muitos argentinos vão, brasileiros, que tem uma comunidade enorme na Europa. Hoje, a Irlanda, Dublin, porque a Inglaterra é muito caro e não tem mais o BRICS. E é inglês, né? É o único país da União Europeia. Para os Estados Unidos, em dia, quem tem dupla nacionalidade, para migrar para a Irlanda por conta dos inúmeros benefícios, como europeu, a língua inglesa. Eu quero fazer um mestrado ou pretendo estudar de fato inglês, vai para a Irlanda. O custo de vida é menor. Muito menor. E é legal a Irlanda também que a Irlanda, por conta de ser um país que realmente está num boom, né? Muitas empresas multinacionais estão consolidando na Irlanda, estão virando sede na Irlanda para atender a União Europeia, para atender o mundo inteiro. Então a Irlanda assim está bombando hoje em dia. Eu tenho muita procura para. Não era uma das discussões do Reino Unido sair da Europeia por causa disso. Mas ela está consolidada, independente. Então, é porque, embora saia, vocês têm muitas coisas que aí se permanecem, econômicas, principalmente ali. E a Dublin é uma bela capital e também é um cenário hoje importante, porque o custo de vida é mais baixo que o de Londres. E você tem os Estados Unidos, que é uma outra metodologia. Totalmente diferente. Como vocês são jovens, a gente fala muito para o jovem também, o jovem que quer hoje o mundo, é muito rápido, né, a informação, e o direito ele não está mais baseado apenas na legislação que você vê no dia a dia, no seu código de processo. Então, você tem uma discussão muito ampla, startups, um mundo muito rápido, né, e negocial. Então, é muito importante você sair, se você puder sair. Tem muita gente, não importa, até antigamente você ia fazer um mestrado fora, você fazia planejamento. Sim. É muito importante o jovem saber que ele pode estudar com bolsa fora do país, tudo mais, o intercâmbio das faculdades. Não, e hoje em dia tá virando uma moda, né, ter a dupla nacionalidade, porque antigamente, há uns 10 anos atrás, ninguém falava sobre isso, em ter a cidadania, em ter o direito a você estudar sem qualquer tipo de curso na Europa. Então, de 10 anos para cá, houve realmente uma demanda muito grande. Porque tem profissionais, Fernanda. Antigamente, há 20 anos atrás, você não tinha profissionais, você não tinha internet. Você tinha internet, mas ela não. Então, para você descobrir alguma coisa... Era muito mais difícil. Era muito difícil. Era só a vovó contando a história, né? E a legislação é a mesma. Tiver alguma ampliação da Itália, tal, porque também são populações que às vezes envelheceram e deram oportunidade para as pessoas virem trabalhar para poder também sustentar a economia do país. Mas imagina mais de 20, 25 anos atrás que você não tinha um documento, os cartórios não eram interligados, você não tinha internet. Para descobrir isso... Como que você fazia para buscar as informações, né? Era muito difícil, era muito difícil. Então, você não tinha comunicação, você não tinha nada. E hoje vocês fazem um trabalho belíssimo, mas dá para jovens. Se você colocar na internet hoje, tenho certeza que vocês começaram a trabalhar, muita gente veio atrás de vocês por causa do Instagram. A internet hoje em dia, né? Globalização. Não, é por isso que é importante. Eu conheço pessoas que abandonaram o Brasil mais velhas, que falaram, vou passar minha velhice em Portugal. Eu sempre que abandonaram tudo e às vezes não tem como descobrir. Jovens que têm a oportunidade de ir atrás de um sonho, saindo num lugar que está difícil, por mais que a gente ame o nosso país, são anos difíceis e vão ser anos mais difíceis. Com certeza, ainda mais agora por conta da pandemia, né? As coisas mudaram bastante, a economia também foi alterada, né? E hoje em dia, realmente, a demanda é só para a gente estar querendo ir para a Europa. Eu tenho uma questão, como é que os órgãos de... Porque o número de pedidos deve ter aumentado. Com certeza. E a fiscalização dos países, a legislação está mais rigorosa, Itália, Portugal, Espanha, como que está a fiscalização em cima da documentação? Então, olha, desde a última vez que a gente conversou, praticamente nada mudou, tá, em relação à legislação. Digo isso porque esse ano, por conta da pandemia, houve realmente uma cautela referente à mudança de legislações. Então, eles protelaram para, se caso precise mudar alguma coisa, eles não deixaram, assim, né? O ponto que eu queria argumentar com vocês também era referente aos vistos para os Estados Unidos. A gente está tendo muita procura para as pessoas que querem tirar visto para tentar fazer uma viagem, como turista mesmo, e não estão conseguindo. Para você ter uma ideia, para você ir hoje para os Estados Unidos, tentar agendar um visto, sabe qual que está o prazo para você conseguir tirar um visto? Agendamento. Janeiro de 2023.
Então, realmente atrasou um ano praticamente de vistos, assim, não estão conseguindo. Então, se você tá com o visto vencido, ou agenda agora para 2023, ou... Mas é por causa da demora ou por causa da política americana? Realmente foi por conta da pandemia, tá? Agora, uma coisa que eu acho sempre importante de ressaltar, que é referente à cidadania portuguesa também. Recentemente, no ano passado, houve uma alteração para neto de português. Então, quem é neto de português, antigamente, tá? Então, em outubro do ano passado, era obrigatório você comprovar vínculo com Portugal durante 5 anos. Então, para neto, era praticamente impossível. Imagina você comprovar vínculo com Portugal durante 5 anos. Era realmente praticamente impossível. Então, você precisa ter uma residência, ou você precisaria fazer parte da comunidade portuguesa. Então, era bem complicado. Atualmente, essa regra mudou, tá? Então, para quem é neto de português, existe a possibilidade de você entrar com um processo sem agora a obrigatoriedade de fazer o processo de 5 anos de vinculação com Portugal. Então facilitou demais para neto. E a nossa demanda hoje em dia para neto de português aumentou demais por conta dessa nova regra. Então é um ponto que eu gosto sempre de ressaltar, porque realmente, né, Marcela? Teve essa alteração. Teve essa alteração e a demanda, assim, muito. Imagina, engraçado, né? Não, isso é como a gente estava conversando, né? Hoje a possibilidade de você morar em outro país, ela é muito mais palpável por causa dessas questões, né? Então, imagine que alguns países tinham dificuldades, era muito difícil você falar, como é que eu vou morar fora? E, por exemplo, Estados Unidos, né? Tem uma questão, porque você vê, a política americana, ela é o motor para abertura de vistos ou não. E saiu o Trump, que tinha uma política austera com relação a isso, né? E o Biden continua. Sim. Quer dizer, então as fronteiras estão ali, porque foi muita gente. E aí, por outro lado, tem vários lugares, as pessoas ficaram em casa e ganhando auxílio. Então tem restaurantes em Nova York que estão pedindo, ou qualquer outro lugar nos Estados Unidos, contratando um monte de gente. Sim. Eu estive nos Estados Unidos agora, acabei de voltar da Califórnia e a gente teve esse assunto lá na roda de amigos americanos. Eles falaram, olha, muita gente não quer voltar ao trabalho porque tem muita demanda de trabalho agora, depois da pandemia. A economia deles está em alta, né, de emprego, mas eles não querem voltar porque eles ainda estão recebendo auxílio. Então fica elas para elas. Será que vale a pena a gente voltar para o mercado ou tá bom a gente ir em casa e dando conta dessa pandemia? Então, isso era uma discussão, eu lembro que no final dos anos 90, começo dos 2000, houve um êxodo muito grande de portugueses para a França. E isso onerou muito. Depois, consequentemente, a França até quebrou, porque havia um processo migratório das pessoas que foram colônias francesas. Ah, tá, colônia. Não de portugueses, mas de colônias da África. Colônias da África e com portugueses que estavam lá. E a Seguridade Social francesa quebrou. Sim. Por conta disso. Os caras falaram, não tem mais como pagar. E os caras preferiam eram mandados embora. Falaram, não, mas eu fico aqui recebendo e tudo mais. Então, é uma questão, porque não só o Brasil que tem problema com o INSS, com o INSS nosso, da Previdência, como o mundo tem. O mundo tem. E essas questões, elas dificultam os vistos de trabalho. Então, eu imagino que é um processo hoje, é mais fácil por causa da tecnologia, mas também para se comprovar, eles devem fazer imagina, o visto americano também deve estar mais difícil, né? Com certeza. E eu acho que agora vai cada vez mais complicar ainda mais para você ir para os Estados Unidos, conseguir fazer alguma imigração por lá, né, Marcela? Sim. Fazer tirar o visto de turista. A gente sabe que essa pandemia também veio para fechar muitos espaços que o mundo inteiro estava em movimento. E essa pandemia veio para todo mundo. Vai para sua casa, o que vai acontecer? Quem é o vírus? Então, muita gente que morava, residia no estrangeiro, voltou para o Brasil. E às vezes talvez não consiga voltar de volta para o país que está. Até por conta do euro, né? Do dólar. O euro, essas migrações em massa, talvez dê um break agora. Sim, e aí você tem um novo desenho no mundo, né? Porque os países estão com problemas econômicos. Todos estão. Vão receber pessoas que vão querer, se não conseguirem emprego, auxílios, porque, por exemplo, às vezes tem residência, e quer dizer, é um problema sério, né? É um novo desenho no mundo. E no Brasil vocês devem estar falando, bom, eu não tenho perspectiva aqui nenhuma, porque hoje o trabalho formal praticamente está minguando, e aí quero ir embora. Mas é a oportunidade, né? Se você não fizer a oportunidade naquele momento, não pegar para realmente, vamos lá, vamos tentar, você não consegue fazer nada, aí você fica para trás.
né? Porque vai ter gente que vai fazer, vai ter gente que vai fazer intercâmbio, vai ter gente que vai tentar alguma coisa fora, sempre tem, né? Sim. Então, é bem legal a gente pensar em relação à dupla nacionalidade para a Europa, né, Marcela? Para realmente você conseguir fazer alguma coisa fora, porque nós aqui no Brasil, hoje em dia, a situação está complicada, então na verdade uma esperança que a gente passa também até para os nossos clientes e para as pessoas que estão vendo a gente. Se você tem interesse em fazer alguma coisa fora, se você não se encontrou ainda no seu trabalho, na sua vida, tenta alguma coisa fora, porque realmente a cultura lá é muito diferente também. É sempre legal falar sobre isso, a cultura europeia, a cultura dos países de primeiro mundo, né? E eu acho que é isso, né, Marcela? O que você tem mais para... Nem que seja por um tempo, eu acho que todo intercâmbio vale a pena você fazer. Não importa a cidade, às vezes você tem um filho que tem aquela intenção de fazer tentar a vida fora, né? Uma pós-produção, um mestrado, uma nova experiência de vida. Isso com certeza vai fazer com que ele mude e amplie novas ideias que ele tinha aqui. Então isso é muito importante. E se encontre, né? Às vezes a pessoa não se encontra aqui no país também. Hoje é um mundo muito, embora tenha essas restrições, as barreiras causadas pela pandemia, o mundo é muito mais dinâmico. E é importante ter profissionais que antigamente a gente não tinha. Muito das pessoas chegavam, às vezes nem sabiam que tinham direito à cidadania e iam com visto de estudante, ficavam totalmente ilegal nos países e tudo mais. Sim, é muito complicado. Existem várias formas e vários tipos de vistos que fazem com que você não fique ilegal. A intenção é essa, nunca ficar ilegal em um país, porque depois você tem uma barreira, você tem um problema que pode ser gerado por conta disso. Nós temos um caso cérebro que até virou filme, mas é um caso que poderia dar um problema diplomático, que é do Jean Charles, que era um rapaz do começo, metade dos anos 2000, ele entrou num trem, acabaram de ter um atentado terrorista na Espanha, ele estava em Londres, e como ele estava ilegal, ele viu a imigração, e os caras deram um tiro nele, e depois o Selton Mello fez até um filme, e ele estava ilegal, por isso que ele ficou aqui. Porque aí mostra o filme... medo de ficar ilegal. Né? E o filme mostra uma comunidade toda com medo de ficar legal. Às vezes as pessoas não tinham profissionais, ou profissionais abusavam, extorquiam e tudo mais. Então, tem que se... Isso é muito importante falar também, né? Não basta só ter internet, não basta só ter conhecimento, você precisa de pessoas que trabalham de boa fé, que sejam boas pessoas para conseguir te auxiliar da forma que você precisa, não só vender aquilo de... Exatamente. Então, é importante você ter advogados com conhecimento com elas em direito internacional, o que acontece na legislação. Elas têm uma irmã que trabalha na Itália, quer dizer, ela que está imbuída na legislação italiana. Inclusive, Serginho, desculpa te interromper, você falou sobre ter a OAB, né, em Portugal, enfim, nos outros países da União Europeia. E eu gostaria de falar também, queria até te interromper sobre isso, que a minha irmã, que é a nossa irmã que é advogada na Itália, ela é advogada em Brasil, advogada em Portugal e advogada na Itália, sem fazer qualquer tipo de prova. Então, simplesmente, ela validou a OAB dela em Portugal, certo? Requereu. Porque pode, né? Porque é colônia de Portugal, então dá para fazer a validação. Reciprocidade. E aí, nesse processo, ela foi morar na Itália, cumpriu o requisito, que são 3 anos legais lá como advogada, e ela tirou a carteira dela na Itália. Isso é uma coisa importante. E ela é advogada em 3 países. Antigamente, eu teve uma época, eu pensei em ficar em Portugal, quando eu fiz o mestrado lá, e eu tinha que fazer uma prova. Eu acabei voltando para ficar em São Paulo e tal, mas eu lembro que tinha que fazer uma prova. Você tinha que requerer... Em Portugal. Talvez porque eu não tivesse cidadania. E talvez eu tinha que fazer uma prova. O meu era só por causa de reciprocidade e não por causa da cidadania. Então, por exemplo, eu não era português. Então, se eu quisesse me manter, eu já tinha tempo para ficar lá, mas eu precisava fazer uma prova. Hoje em dia, você precisa que um advogado português faça o reconhecimento por você por mais de 2 anos. Então, um outro advogado português precisa assinar por você. Hoje em dia não precisa mais fazer prova. Hoje em dia mudou as regras. Né? Hoje, você viu como... Facilitou demais, né? Tudo tá mais fácil. Bom saber disso. Eu acho que é muito importante a gente... A ideia sempre do programa aqui é trazer informação para os colegas advogados e para o telespectador. E ao longo do tempo foi mudando muita coisa. Engraçado, eu até falo demorou tanto tempo para mudar as coisas, mas em 2 anos tudo muda. Verdade. Então, 2 anos que pareceram 10, né? A gente fez aniversário de novo, pandemia e tudo isso. E é impressionante como a tecnologia ela aproximou os mundos.
E mesmo com as barreiras causadas pela pandemia, houve aclarou muitas coisas. E às vezes um jovem que está se formando agora em Direito e tudo mais, ele tem um mundo, tá? Ele pode cruzar o Atlântico, ele tem um mundo a desbravar. Então, eu lembro que eu tive todas as oportunidades do mundo, inclusive estudar fora, mas havia uma ausência de, por exemplo, tinha que ir para São Paulo, no Rio, ou no Rio. Era mais burocrático, né? E profissionais eram escassos. E hoje vocês, por exemplo, estão em Santos e estão aqui trazendo oportunidades para um monte de gente que está se formando, que quer não só advogados, mas como qualquer outro profissional que queira trabalhar fora do país. Então isso é muito legal. Realmente, é muito interessante. É muito legal. Bom, a gente conversou aqui com a Marcela e com a Fernanda, que sempre trazem para a gente, eu sempre aprendo aqui e gosto de conversar com elas sobre o mundo que hoje está aqui, não tão distante, e elas são jovens, elas estão antenadas, elas sabem o que está acontecendo, estão trazendo informações para vocês. Eu quero agradecer, porque é sempre legal falar com vocês. Obrigada, Serginho. Adorei participar do seu programa. Pode chamar a gente sempre. Estaremos à disposição, viu? E obrigada, telespectadores. E muito obrigada. Até a próxima. Muito obrigada, Serginho, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui e falar com todos vocês. Espero que possamos aí estar sempre juntos nessa caminhada de vida. Tá bom, obrigado, viu?